Todos, saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. É muito bom voltar aqui mais uma vez para estudar a Bíblia com um grupo de irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você que nos acompanha no YouTube ou também no Facebook, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa te conduzir e te iluminar. Nós estamos fazendo uma série de estudos sobre o Evangelho e a escatologia, os eventos finais. E o primeiro tema é promessa e cumprimento. Nós estudamos esse tema, promessa e cumprimento, na terça-feira. Só que faltava uma conclusão, um pedaço da promessa e cumprimento, que é justamente o tema de hoje, sombra e realidade. É a segunda parte do artigo promessa e cumprimento. Então, o que nós vimos até agora, na terça-feira, nós vimos que o Antigo Testamento é uma promessa que espera cumprimento. E essa promessa, ou é composto de inúmeras promessas, e essas promessas esperam cumprimento. E o cumprimento é Jesus Cristo. Nós vimos que Deus prometeu para Israel uma terra prometida, um reino, prometeu um rei, prometeu sabedoria, prometeu que eles seriam cabeça e não cauda. Vimos que ele prometeu paz, e eles não tiveram poucos momentos de paz. Durante mais de 1000 anos de reinado, né, contando desde Saul, né, a desistência do reino de Israel, entre aspas, né, porque teve momentos que o reino foi absolutamente desfeito, né? E como nos dias de Jesus, então tinha lá Israel, né, o território do povo de Israel, mas eles não viam nenhuma promessa cumprida, entre aspas, fisicamente, né? Visivelmente. Para eles, eles estavam sem rei nos dias de Jesus, não tinha rei de Israel, literalmente. Não tinha reino, porque de fato o reino de Roma dominava sobre o povo de Israel. Eles não eram a cabeça dos reinos da terra. Aparentemente, eles não tinham paz. Enfim, não tinham sabedoria, entre aspas, né, vamos dizer assim, porque embora eles fossem coroados de ter os oráculos da palavra de Deus, né, foi conferido aos israelitas. Todavia, a compreensão daqueles oráculos era uma grande dificuldade para a liderança dos israelitas naquela época. Alguns compreendiam relativamente bem, mas a grande maioria também não entendia bem, tanto que eles auxiliaram Herodes na busca de identificar o bebê nascido, né, o Messias nascido, porque Herodes queria matar Jesus, né, mas Deus providenciou saída, escape e tudo mais. O fato é que esse primeiro estudo que nós tivemos da terça é baseado em Atos 13, verso 32 e 33 principalmente, mas do verso 13 até o verso 40 do capítulo 13 de Atos é onde se passa a história em que Paulo e Barnabé fazem uma visita à igreja, ou melhor, à sinagoga de Antioquia, da Pisídia, e quando chegam lá, o chefe da sinagoga, o rabino presente, ele deu a palavra a Paulo, aos visitantes, né, aos judeus visitantes, e disse assim, vocês têm alguma boa nova para nos dar? E aí Paulo apresentou que a boa nova era que quando Jesus foi ressuscitado por Deus, na verdade, naquele momento, Deus estava cumprindo todas as promessas que ele havia feito a Israel. Então, Jesus, ele é rei. Jesus, ele tem um reino, que é o reino da graça. Jesus, ele é a sabedoria que Deus deu a Israel. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 e 31. Jesus, ele é a paz que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó e seus descendentes. Efésios 2, verso 11 a 15. Jesus, enfim, Jesus restaura, Jesus inaugura um sacerdócio no santuário celestial, Jesus é sumo sacerdote, enfim, tudo que eles esperavam, né, Jesus garante para eles, inclusive vida eterna. Só que eles não sabem disso, eles não têm noção. Então Paulo apresenta o evangelho para eles. O evangelho é isso, ele faz com que a gente seja iluminado com aquilo que nos é dado gratuitamente por Deus em Cristo Jesus. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, ou melhor, capítulo 2, verso 12, se eu não me engano. Hoje, então, vamos continuar o tema sombra e realidade. Vamos lá, então, Bruno, me ajuda aí. Sombra e realidade. Então, nós temos aqui. Parece-nos claro que a realidade de cada promessa foi
Cristo Jesus. Cristo é a promessa, é a realidade da promessa, ou seja, o cumprimento dela. Quando Deus promete semente para Abraão, ele estava prometendo Jesus. Então, ele é a semente. E em Cristo, no descendente de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra, implicando aí que a salvação não era exclusivamente para a descendência de Abraão, mas para todas as famílias da terra. Quando Deus, próximo slide, né? Deixa eu ver aqui, quando Deus, deixa eu ver aqui, parece-nos tal, depois de parece-nos. Volta um pouquinho, Bruno. Isso, quando prometeu paz, sabedoria e poder, em realidade estava prometendo a Jesus. Próximo slide. Em Atos 3, verso 25 e 26, isso pode ir adiante. Pode ir adiante, isso. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus Cristo, Jesus, primeiro o enviou a nós, ou melhor, a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. De modo que Jesus, nesse texto, fica claro aí que, ressuscitando a Jesus, ele foi enviado a vós para que nisso, né, no envio de Cristo a eles, ao povo de Israel, aos seus descendentes, né, ele vos abençoasse, fazendo com que a condenação pelos pecados de cada um deles repousasse sobre Jesus e, portanto, eles fossem libertos das maldades deles, né, das consequências do castigo que merecia as maldades deles. Porque Jesus foi castigado pelos nossos pecados, né? Como diz Isaías 53. Próximo slide, vamos lá. Desde Abraão, Jesus foi prometido à nação hebraica. E isso, né, e foi foi seu grande privilégio, tá mal digitado, foi seu grande privilégio e responsabilidade preservar viva essa esperança durante séculos de espera. Então, como que eles fizeram isso? Como que eles tinham que preservar essa esperança da vinda do Messias, não é da primeira vinda nós estamos falando. Como eles fizeram isso, né? Então vamos seguir. Cerca de 430 anos depois que Deus fez a promessa a Abraão, ocorreu então outro evento marcante. E este evento que Deus deu a lei ao povo de Israel. Sendo que foi dada por meio de Moisés, às vezes a lei é chamada no Novo Testamento de Moisés. Próximo slide. Moisés, ou como diz o texto, né, que nós estamos estudando, ou a lei, incluía todo o corpo de instruções que foi dado para a existência e governo de Israel como nação especial de Deus. Então, todo o corpo de instrução envolvia a lei, por isso que se fala Torá, né? Torá, em primeira instância, são os primeiros 5 livros da Bíblia, né, que são escritos por Moisés, segundo Jesus, né, em Lucas 24. Então, mas em última instância, eles entendem assim o Antigo Testamento. Claro que se eles forem separar, Taná, Torá, Taná, etc. Né? Então vamos lá. Deixa eu seguir adiante dos slides aqui. Incluía leis cerimoniais, né? Essas instruções, que chamam de lei Moisés, incluía leis cerimoniais, judaicas, higiênicas e morais. É importante também que entendamos corretamente a relação entre esses eventos. Quais eventos? Primeiro, ao dar a promessa a Abraão e ao dar a lei a Moisés. São 2 eventos diferentes, um 430 anos antes, outro depois, e eles foram dados, né, a promessa e a lei, a fim de que isso alimentasse a esperança na vinda do futuro Messias. Vamos seguir adiante então aí. Paulo diz que a lei, ou seja, Moisés, entre aspas, né, não acrescentou nada à promessa. Vejamos isso então no texto aí de Paulo. Está escrito assim: irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as suas e as descendências, como falando de muitas descendências, mas falando de uma só. E a tua descendência, que é Cristo, disse Paulo. Então a descendência para a qual foi prometida todas as promessas é Cristo. Sigamos adiante. E por extensão de Cristo, né, por Cristo, para todas as famílias da terra. Porque ele é a semente na qual seriam benditas todas as nações. Então vamos lá. Todas as famílias da terra, né? Mas, continuando, então, esse slide diz assim: mas digo isto, ainda Paulo, né?
que, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, quer dizer, Deus confirmou tudo que ele havia feito, as promessas que ele havia feito naquela aliança Abraão, Isaac e Jacó, ele a confirmou em Cristo. Então, a lei, continuando, que veio 430 anos depois da promessa feita a Abraão, não a invalida, ou seja, a lei não invalida a promessa, de forma a abolir a promessa, ou acrescentar, etc. Né? Vamos seguir adiante. Então, diz o verso 19 de Gálatas ainda, né? Logo, para que é a lei, diz Paulo, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, um mediador. Né? Então, posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, a posteridade é Cristo. Ele é a posteridade. Sigamos adiante, então. Sem a lei, Israel teria degenerado ao estado pagão e teria perdido a esperança da vinda do Messias. Então, na verdade, a existência da lei, ou seja, das instruções, do corpo de instruções que Deus deixou no Antigo Testamento, Israel, ele perderia o rumo. Qualquer nação perderia o rumo com toda aquela lei, com todo aquele conjunto de instruções, mesmo assim, às vezes eles se perdiam. Imagina sem aquilo tudo, sem a manutenção da fé de Israel por meio de profetas, de juízes, né, como Eude, Débora, Sansão e entre outros mais, se não houvesse essa manutenção no cuidado de Deus, enviando o profeta, madrugando-os e enviando-os para Israel não permaneceria muito tempo. Eles certamente teriam problemas gravíssimos e iriam se tornar, como diz o texto aí, como se fosse um povo pagão. Bendito seja Deus que enviou a sua palavra. Seguindo adiante, diz assim, por esta razão foi necessária para ajudar, a lei foi necessária para ajudar Israel a cuidar e guardar viva a esperança do Messias vindouro. Como que a lei fez isso? A gente vai examinar agora. Primeira coisa, então, aí, suas exigências morais, ou seja, naquele conjunto de instruções, tinham várias que eram de natureza moral, não só os 10 mandamentos, são várias leis, mas os 10 mandamentos são aquelas das quais todas as outras se desprendem, né? Se desenrolam, né? Se desenvolvem. Então, os 10 mandamentos são básicos, os 10 mandamentos. Então, essas exigências morais, sendo severa, né? Sendo essas exigências severa e inflexível, né? Cada uma delas inflexível, severa, serviam como um contínuo testemunho, recordando a realidade e a malignidade do pecado, e mantinham ao povo, assim, mantinham o povo de certa forma sensível à necessidade da redenção. Então, existiam requisitos morais, e esses requisitos morais tinham função específica, que não salvam em si, mas tornam o coração, como se fosse assim, tornam o coração mais propício ao trabalho do Espírito Santo para que reconheça Cristo, reconheça a provisão divina para a salvação, para a redenção. Então a lei tinha o seu lugar, os aspectos morais. Vamos seguir adiante, considerando aqui, é claro, tem muita coisa, a gente teve que abreviar, né, resumir. Segundo ponto aí, seus aspectos cerimoniais. Eles prefiguravam a redenção que tanto necessitavam. Então, eles não redimiam ninguém, mas eles prefiguravam, eles ensinavam didaticamente naquele conjunto de símbolos, de rituais, de fortes impressões da morte do ser inocente, que era um animalzinho que morria pelo culpado. Na transferência cerimonial do pecado, o culpado ficava, entre aspas, livre daquele pecado que ele havia cometido e era transferido para a cabeça do holocausto, né, o animalzinho. Ele era morto, o inocente era morto no lugar do culpado e o culpado ficava livre daquele pecado e daquela condenação. Isso cerimonialmente. Tudo aquilo levava a entender a obra futura de Cristo, o ministério de Cristo. Então aí diz, por exemplo, a Páscoa não somente comemorava a redenção de Israel do Egito, como eles saíram do Egito, mas também a Páscoa assinalava a futura verdadeira redenção pelo sangue de Cristo Jesus. Aí eu não coloquei, mas 1 Coríntios 5, 7 fala que Cristo é a nossa Páscoa, portanto, ele é o nosso Pessá, nosso passar sobre. Deus está irado com a humanidade, né? Na sua justiça, ela é inflexível, né? E como diz o texto anterior, é exigente e inflexível. A lei de Deus requer a morte do pecador, e ponto, acabou, não tem negócio. Aí o que acontece? Deus enviou Jesus para que Jesus
Então ele passasse a segunda morte no nosso lugar, para que quando ele morresse a morte que nós merecemos, para nós sermos livrados dela. Então, quando os juízos de Deus caem sobre a terra, eu falo dos juízos finais, das 7 últimas pragas, por exemplo, Apocalipse 16, aqueles que são de Cristo, que entraram em Cristo pela fé e fazem parte da família celestial, das promessas, das alianças e tudo mais, eles são protegidos. Por quê? Porque o Cristo é o nosso passar sobre, nosso pesar. Então, a ira de Deus vai passar sobre aqueles que têm, então, o sangue do Cordeiro assumindo como o pagamento das suas dívidas, né? A morte de Cristo. Próximo slide, vamos seguir adiante, então? Diz o seguinte, vamos lá. Próximo slide. Cada sacrifício no tabernáculo servia como sombra daquele grande sacrifício do corpo de Cristo. Então, tudo aquilo prefigurava Jesus, confirmando aí na questão dos aspectos cerimoniais dos preceitos do Antigo Testamento, diz assim, aí Hebreus, tá? Na qual vontade temos sido santificados pela oferta ou oblação do corpo de Cristo, feita uma vez, e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, no caso Jesus, né, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Então aí nós temos Hebreus 10 a 12. Sigamos adiante, o próximo slide. A dádiva do maná, próximo slide aí, vamos lá, Brunão. A dádiva do maná, a água da rocha, a cura pela serpente de bronze e muitas coisas a mais que ocorreram sob a ministração de Moisés eram tipos da semente vindoura, a semente de Jesus, a semente da mulher, né? O descendente da mulher que havia de esmagar as cabeças da serpente, a semente de Abraão. Então eram figuras. Agora, estas coisas, como diz o slide aí, eram sombras dos bens vindouros. Hebreus 10:1 diz assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, assim, a lei nunca pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Acho que a eles aí deve estar errado, a eles se chegam. Né? Então, assim, a lei não pode aperfeiçoar a gente. E aí, nesse verso, apesar de falar dos aspectos mais cerimoniais da lei, ele pode ser usado didaticamente para mostrar que pela lei não tem como nós conquistarmos salvação, a vida eterna, por exemplo. Não existe isso, de nós sermos salvos diante de Deus ou aceitos perante Deus por virtude da nossa vida consagrada. Deus aprecia muito, não me entenda mal, Deus aprecia muito nossa obediência. Deus anseia porque é a vontade de Deus nossa santificação, anseia que nós cresçamos em Cristo. Mas isso não é aquilo que nos salva diante de Deus. O que nos salva diante de Deus são os méritos de Cristo. A vida, a morte e ressurreição de Cristo, ele substituindo-nos no céu. Aí sim, nós somos salvos por substituição. Não é por uma experiência arrebatadora, ainda que muitos cristãos passam por esse tipo de experiência, espero que todos passem, né? De terem uma intimidade tremenda com Deus, que ele possa ser testemunha das provisões de Deus em seu favor, né? Protegendo, guardando, iluminando o seu coração. Mas vamos seguir adiante, então, no próximo slide. A lei não pode aperfeiçoar. Então, sigamos adiante. No próximo slide diz assim, estas sombras e prefigurações da semente de Abraão, né, da descendência dele, estavam incluídos naquilo que o autor de Hebreus chama de antiga aliança. Então, as sombras, as prefigurações, tem a ver com a antiga aliança. Slide seguinte, viu, Bruno? Slide seguinte, eu tô. Isso, já terminei aí. Pode ir para o outro. Ai, cuidado, filho, você vai se machucar. Eu queria ficar com você. Pode ficar aqui, não tem problema. Peraí, deixa eu arrumar um espaço para ele aqui. É que eu estou numa cadeira muito desconfortável para ficar dois, mas vamos dar um jeito aqui. Então, sigamos adiante no próximo slide, diz assim, é isso aí. As coisas sob o velho pacto não podiam ser a realidade ou o cumprimento do pacto com Abraão. Arão, o sumo sacerdote, unicamente foi uma sombra de Cristo.
Então, as coisas sobre o velho pacto não eram a realidade. Por exemplo, Deus prometeu a terra a Abraão, uma terra a ele. Claro que prometeu Canaã, mas a promessa de Deus estava para além daquela terra de Canaã. Era o planeta todo, o mundo era para ser de Abraão. Então Deus prometeu a Abraão que prometeu a salvação para Abraão. A salvação para Abraão não era que a sua descendência entrasse na terra prometida, não é? Abraão esperava a salvação. Então, o que acontece? Aquelas coisas, por exemplo, Canaã, Jerusalém, o santuário terrestre, nada daquilo era a realidade, era só a promessa. Ou seja, até o santuário, ele não era a realidade, ele era a sombra. A realidade estava em outro lugar, no céu. E se cumpre em Cristo. Vamos continuar isso aí para vocês confirmarem comigo as evidências disso. Por exemplo, nesse slide aí, o tabernáculo terreno só foi a figura do santuário celestial. Hebreus 8, de 1 a 5 diz, ora, a suma, quer dizer, o resumo do que temos dito é que temos um tal sumo sacerdote, não um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então nós temos um sacerdote que está no céu, à destra de Deus, e um verdadeiro tabernáculo, que não foi o homem que criou, mas o Senhor. Então aquele tabernáculo terrestre não era a realidade, era a sombra. Aquelas instituições eram sombra daquilo que irá ter no futuro, né, que tem no céu, que nos aguarda. Então, estas prefigurações, essas sombras do Antigo Testamento, se cumprem em Jesus ou por Jesus, no caso Jerusalém Celestial, etc. Vamos seguir adiante. O próximo slide diz assim, porque todo sumo sacerdote, continuando Hebreus 8, né, é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este no caso Jesus, também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, Jesus estivesse na terra, ele era de Judá, lembra disso? Se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dom segundo a lei. Sigamos adiante aí, deixa eu ver aqui. Os quais, né, falando dos sacerdotes, servem de exemplo, ou seja, de sombras mesmo, exemplo e sombra das coisas celestiais, ou seja, cada um daqueles sacerdotes era de fato um tipo de Cristo. Eu estou falando tipo assim, não estou falando que eles eram Cristo, tá? No sentido, né? Eles não eram Jesus, mas eles eram um tipo e o antítipo é Cristo, ou seja, estou falando na tipologia, né? Eles eram a figura da pessoa de Cristo, uma sombra daquilo que Jesus seria. Então, seguindo adiante, segunda linha aí. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. É uma referência a Êxodo capítulo 25, verso 8 e verso 40. Então, desde quando Deus começou a orientar a fazer o santuário, estava claro para quem acompanha o relato bíblico, e obviamente possivelmente para Moisés e Arão, eles entendiam isso, que tudo aquilo era uma maneira didática de Deus lidar com o pecado, ensinando ao homem a gravidade do pecado, a necessidade de um substituto inocente, a necessidade de haver morte e derramamento de sangue para a expiação do pecado, a necessidade da purificação do santuário, tudo isso estava envolvido naquelas cerimoniais. Então, o final da passagem diz assim, os quais servem de exemplo e sombras das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Desculpa, eu acho isso aqui aí na frente aí. Porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Hebreus 8, 1 a 5. Vamos seguir adiante, próximo slide aí. A terra de Canaã não é mais que o tipo daquela pátria maior. Ela não é mais do que um tipo, uma sombra, uma figura. Ela anuncia previamente, ela prefigura uma pátria celestial, uma cidade celestial. Mas agora desejam, diz o texto aí de Hebreus, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também, não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Porque, olha que interessante, porque já lhes preparou uma pátria. Então a gente percebe aí que a terra era a figura da do céu. Jerusalém é o reino de Davi. Vamos para o próximo slide? Próximo slide aí, vamos lá. Vamos lá. Brunão?
Acho que vai dar o break aí, né, Brunão? 38 já, né? Falta 6 minutos. Não, então dá para ler esse slide, vamos lá. Então, Jerusalém e o reino de Davi, olha aí, ó, em sua melhor glória, no seu apogeu, era unicamente uma obscura sombra da cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Então, tudo aquilo era só uma sombra. Não era mais do que aquilo. Sigamos adiante, vamos ver aí mais um slide. Já fui adiante, próximo slide aí, deixa eu ver. Hoje eu estou podendo acompanhar com o computador, né? O computador e o celular, vamos lá. O que Deus deu a Israel na lei e pela lei, ou seja, tabernáculo, Canaã, as festas, Jerusalém, os reis, etc., o reino, foi o antigo pacto. E em seu melhor estado, quer dizer, no seu melhor, unicamente assinalavam para algo melhor. E é desse algo melhor que trata o cumprimento, ou seja, a realidade. A sombra foi aquilo, a realidade é muito melhor. Eu vou usar um exemplo aqui para vocês. Imagina que, porque já aconteceu isso comigo, eu fiquei 3 meses, deixa eu ver, janeiro, fevereiro, março, 3 meses e meio mais ou menos, fora da minha casa uma vez, o período, né, em 2008, eu fui trabalhar como vendedor lá em Salvador, corri algumas cidades vizinhas e tal. E acontece que naquele período que eu fiquei longe da minha família, e eu me saciava vendo a foto da minha família, né? Meus filhos, minha esposa. E às vezes quando apertava a saudade, era para aquilo que eu olhava. Mas quando eu voltei de Salvador para São Paulo, eu tinha então as fotos, né? Eu tinha as fotos ainda, e eu tinha a minha esposa e meus filhos. Pois é, em quais você acha que eu me contentava? Nas fotos ou na pessoa, e na minha esposa e nos filhos? Obviamente que eu não vou gastar tempo com fotos se eu tenho as pessoas comigo, né? Minha esposa e meus filhos. Então é semelhante a isso. O que está no Antigo Testamento, que eram sombras e prefigurações de uma realidade maior, que é em Cristo, aquilo tinha muito, muito valor, mas muito valor até vir a realidade maior, até vir o cumprimento, até vir a realidade. A sombra tinha importância, mas quando veio a realidade, a sombra ficou para trás. Não que ela não é importante, mas ela perdeu aquela relevância, uma vez que agora nós estamos com a realidade. Eu não estou falando que o Antigo Testamento é menos importante. Só estou falando que ele perde em glória, vamos dizer assim, porque, embora ele anuncie tudo aquilo, né? Ele é necessário para identificar o Cristo, por exemplo, não Jesus Cristo. Mas ele perde em glória porque ele só promete, mas ele não mostra o cumprimento. O cumprimento é Jesus, né? Então ali tudo se cumpre, né? A maior revelação de Deus foi Jesus no Novo Testamento, né? Então vamos seguir adiante aí. Próximo slide. Não eram a realidade do que Deus prometeu, aquelas coisas a Abraão. Os judeus no tempo de Cristo trataram de transformar, olha que interessante agora, ó, presta atenção agora. Os judeus no tempo de Jesus trataram de transformar a sombra em realidade, ou seja, eles se contentaram na foto e ficaram venerando a foto e quando veio a realidade eles não perceberam. Quando veio Jesus, eles não trataram Jesus, porque não reconheceram em Jesus a realidade que estava representada naquela foto, ou seja, naquelas ilustrações, figuras e prefigurações. Olha que interessante agora. E não são poucos os que, nos dias de hoje, estão fazendo a mesma coisa. Estão se contentando com aquilo que é prefiguração ou com aquilo que não é Cristo. Vou dar um exemplo. A gente pode citar aí. E isso tem muito a ver com uma linha de interpretação. Na verdade, um contraponto a uma linha de interpretação evangélica que diz que Israel é o povo prometido ainda, que assim, no sentido de que eles é que vão cumprir o propósito de Deus na terra, os israelitas, que o santuário de Salomão que foi destruído vai ser restaurado, a glória, e vai haver 1000 anos de governo de Israel, enquanto a igreja vai para o céu. E isso aí é uma furada. Isso não é uma interpretação correta das Escrituras, né? Ela segmenta a Bíblia em Israel no Antigo Testamento, a promessa para Deus é a terra, posse da terra. A igreja no Novo Testamento, a promessa de Deus para a igreja é a posse do reino celestial. Então é uma coisa que não faz cabimento nenhum.